Vai, fala. Não, Bom dia. Bom dia. Vai, Pet. Nós vamos apresentar o trabalho sobre Isaac Newton. Isaac Newton foi um cientista inglês, mas mais conhecido como matemático e físico. Embora tenha sido astrônomo, teólogo, filósofo natural, alquimista e entre outros. A vida de Newton ela pode ser dividida em 3 períodos. O primeiro período foi de 1643 até sua graduação em 1669. O segundo foi de 1669 a 1687. Foi um período altamente produtivo na vida de Newton, onde ele foi um professor lucasiano em Cambridge. O terceiro viu Newton como um funcionário do governo em Londres, muito bem remunerado, onde ele não tinha pouco interesse sobre a matemática. Newton nasceu em 4 de janeiro de 1643, em Worcester Manor, que é uma pequena aldeia da Inglaterra. Embora seu nascimento tenha sido registrado no Natal, dia 25 de dezembro, em 1642, pois eles utilizavam, na Grã-Bretanha, o calendário juliano. Seu nascimento foi prematuro. Newton ele não conheceu seu pai, que também se chamava Isaac Newton, que morreu 3 meses antes do seu nascimento. Newton acabou sendo criado aí, sua mãe Hannah, Alcott Newton, passou a administrar a atividade rural da família. A situação financeira era estável, pois a fazenda, a atividade rural da família, ela gerava um bom rendimento. Com apenas 6 anos, Newton foi morar com a sua avó materna. Mary de alguma coisa. Mary de Alcott. Onde foi criada. Pois sua mãe havia se casado novamente com um pastor chamado Barnabas Smith. Barnabas Smith. O jovem Isaac não gostou nem um pouco do seu padrasto. Aí ele acabou brigando com a sua mãe. Aí ele tinha uma lista de registros de seus pecados até os 19 anos, onde havia registrado que ele colocaria fogo na casa onde sua mãe e seu padrasto moravam com ele bem. Né? Tudo leva a crer. O jovem Isaac teve uma infância muito solitária e triste, pois não havia nenhum laço verdadeiro com seus parentes familiares. Newton, ele era um ser de personagem fechado, introspectivo e sinceramente difícil. Aqui significava que era Newton. Embora estivesse em uma época onde os homens eles eram obrigados a comandar os negócios da família, Newton não mostrava nenhuma habilidade, nenhum interesse sobre isso. Ele passava a maioria do seu tempo, horas e horas, construindo objetos. Aí uma curiosidade, o único romance que ele teve na vida de Newton foi com o filho de um farmacêutico, uma filha de um farmacêutico. Ele queimou. Foi Anne Story, que é uma filha de um farmacêutico. Embora esse romance não tenha sido confirmado. Bora pagar. Qual a fonte dessa informação? Tá no pé. A minha não é mente. Tem escola, pesquisa, essas coisas. A minha não tem É fonte. internet. Sonho. Mas não é confirmado, entendeu? É muita dele. É a Jade agora. A partir da idade de aproximadamente 12 a 16 anos, Newton fez um caso na escola de King, onde sua assinatura pode ser vista no parapeito da janela da biblioteca. Ele foi tirado de lá por sua mãe, viúva pela segunda vez, porque queria transformá-lo em agricultor. Só que Newton odiava a agricultura. Henry Stokes, mestre do The King's School, convenceu a mãe de Newton a deixá-lo voltar para a escola e terminar sua educação.
Especula-se que Newton aprendeu grego, latim e a Bíblia. Alguns autores destacam a ideia de que Newton era um aluno mediano e uma cena em sua vida mudou tudo isso. Uma briga com um colega fez Newton desistir de ser o melhor aluno da classe e de todo o prêmio. Newton estudou no Trinity College e graduou-se em 1665. Um dos primeiros precursores do iluminismo, seu trabalho científico sofreu forte influência de seu professor e orientador Em 1663, formulou o teorema hoje conhecido como binômio de Newton. Fez suas primeiras hipóteses sobre gravitação universal e escreveu sobre séries infinitas e o que chamou de teoria das fusões, o embrião do cálculo diferencial e integral. Por causa da peste negra, o Trinity College foi fechado em 1666. O cientista foi para a casa de sua mãe. Foi neste ano diretivo que construiu 4 de suas principais descobertas. O teorema binomial, o cálculo, a lei da gravitação universal e a natureza da força. Construiu o primeiro telescópio de reflexão em 1668 e foi quem o primeiro observou o espectro visível, que se pôde obter pela decomposição da luz solar ao incidir sobre uma das faces de um prisma triangular transparente, atravessando e projetando-se sobre um meio ou antiparograma fenômeno, este conhecido como dispersão. Aí tem a imagem dele com o telescópio lá. Newton optou pela teoria corpuscular da propagação da luz, contrariando a teoria ondulatória do Huygens, que é assim que se fala. Aí depois ele se tornou professor de matemática em Cambridge e entrou para o Royal Society. Sua principal obra foi Princípio Matemático da Filosofia Natural, onde ele abordou a lei da gravitação universal. Essa obra tratou sobre mecânica, astronomia e física, como pressão atmosférica, velocidade do som e leis dos movimentos. De 1687 a 1690, foi membro do Parlamento Britânico, representando a Universidade de Cambridge. Aí, depois, em 1696, foi nomeado Warden of the Mind e depois Master of the Mind. Tornou-se presidente da Royal Society em 1730. Logo que ele se tornou presidente, ele publicou um livro, texto, chamado Aritmética Universal, 1707, que era que falava sobre entidades matemáticas, análise e geometria. Entre 1670 e 1672, ele trabalhou com problemas ópticos e a natureza da luz. Demonstrou que a luz branca é formada por uma banda de cores, como vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Poderiam ser separadas através de uma lente, quando transportadas em uma lente. E um prisma, isso mesmo. Como resultado de seus estudos, concluiu que qualquer telescópio refrator sofria uma aberração cromática, a dispersão da luz em diferentes cores ao atravessar uma lente. Para evitar esse problema, ele construiu um telescópio refletor. Ele acreditava que existiam outros tipos de forças dentro do partícula,
Essas partículas agiam de maneira análoga à força gravitacional entre o corpo, entre os corpos celestes. Isaac escreveu a sua obra mais importante, Óptica, onde expõe suas teorias anteriores e a natureza corpuscular da luz, assim como um estudo detalhado sobre fenômenos como refração, reflexão e dispersão da luz. Bom, a lei da gravitação universal, que foi formulada de uma maneira simples, foi para ele mostrar todos os fenômenos físicos mais importantes do universo. Essa lei da gravitação aí tem a seguinte expressão matemática: o F12 é a força sentida pelo corpo 1 devido ao corpo 2, que é medido em Newton. G é constante gravitacional universal, que determina a intensidade da força. M1 e M2 são massas dos corpos que se atraem entre si, medidas em quilogramas. E R é a distância entre os dois corpos, que é medida em metros. O vetor que liga o corpo 1 ao 2. A constante gravitacional foi medida mais tarde por Henry Cavendish, alguma coisa assim que eu sei falar. Que se deu em. A descoberta da lei dele, que se deu em 85, foi o resultado de uma série de estudos e trabalhos iniciados muito antes por ele. Em 79, Robert Wolff comunicou-se com Newton e todos os assuntos que eles falavam eram sobre assuntos científicos. Por exemplo, a obra de Newton, aquela princípio. Exatamente em 84, Newton informou seu amigo Edmund Halley que havia resolvido o problema da força inversamente proporcional ao quadrado da distância. Newton relatou esses cálculos no tratado de Motu e desenvolveu de forma ampliada o livro dele lá, aquela obra que era princípio matemático, está em latim, é meio difícil ler. A gravitação é um efeito dos planetas sobre o Sol e sobre todos os objetos do universo. A lei da dinâmica, também que ele explicou facilmente, que o objeto se atrai um segundo objeto, este segundo também pode atrair o primeiro com a mesma força. Concluiu-se que o movimento dos corpos celestes não podiam ser regulares. Para o célebre cientista, que era bastante religioso, a instabilidade das órbitas dos planetas implicava reajustes contínuos sobre suas trajetórias impostas pelo poder divino. Aí tem a queda da maçã. Uma maçã bateu na cabeça do Newton quando ele estava sentado debaixo da árvore e o impacto fez com que ele soubesse ficar ciente da força da gravidade. Daí ele comeu a maçã e passou a calcular órbitas de planetas segundo o conceito da gravitação universal. Aí tem uma imagem do Newton lá, com a maçãzinha caindo da cabeça dele. E aqui é uma macieira plantada no Jardim Botânico de Cambridge, em homenagem a ele. Há 3 leis de Newton. A primeira, também chamada como lei da inércia, quer dizer que na ausência de força, qualquer corpo que estiver parado, continua parado, e o outro que estiver em movimento, continua em movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo uniforme é aquele movimento que a velocidade permanece constante durante todo o percurso do corpo. E a velocidade constante é diferente de zero, e a aceleração é nula. Então, Galileu e o Newton descobriram que o corpo pode se movimentar sem nenhuma força atuando sobre ele. A segunda lei, também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, foi estabelecida por ele quando ele estava estudando a causa dos movimentos. Consistiu na afirmação de que um corpo em repouso necessita da aplicação de força para que possa se movimentar. E para que um corpo em movimento pare, é necessária a aplicação de outra força. Aceleração. O corpo adquire velocidade e sentido de acordo com a intensidade da aplicação da força. Ou seja, quanto maior for a força, maior será a aceleração adquirida pelo corpo. A aceleração é a taxa de variação da velocidade
E no sistema internacional de unidades, sua unidade é o metro por segundo ao quadrado. Aí Newton estabeleceu essa lei para análise da causa dos movimentos. Essa lei diz que a resultante das forças aplicadas sobre um ponto material é igual ao produto da sua massa pela aceleração adquirida. Então, F é a força, M é a massa e A é a aceleração. Já sabia que ó, essa equação significa que a força resultante, que é a soma das forças que atuam sobre um determinado ponto material, produz uma aceleração com a mesma direção e sentido da força resultante, e suas intensidades são proporcionais. O ponto material, por causa daquela frase ali, em mecânica é um termo utilizado para representar qualquer objeto em virtude do fenômeno sem levar em consideração suas funções. No sistema internacional de unidades, a força Newton, representada pela letra E, foi homenagem ao Isaac Newton. O peso é uma grandeza vetorial e, portanto, possui módulo, direção. O peso é uma grandeza vetorial e, portanto, possui módulo, direção e sentido. Matematicamente temos o P, que é o peso, M vezes G, onde G é a aceleração da gravidade local. O P, M é a massa, não muda. E o P, que é o peso, muda em relação ao lugar que ele vai estar. Aí só a fração da gravidade, que é na Terra, assim, na Lua, Aí a terceira lei, denominada princípio da ação e reação, diz que se um corpo A aplicar uma força em um corpo B, receberá deste uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que o sentido é contrário. Assim, a força de A aplicada em B é igual à força de B aplicada em A. A força de ação e reação possui as seguintes características. Possuem a mesma natureza, ou seja, são ambas de contato ou campo. São trocadas entre dois corpos, igual a esta linha. Não se equilibram e não se anulam, pois estão em corpos diferentes. A terceira lei é muito comum no cotidiano. O ato de caminhar e o lançamento de um foguete são como os exemplos dessa lei. Ao caminharmos, somos direcionados para frente, graças à força que aplicamos, que nossos pés aplicam sobre o chão. Aí, alquimia. O seu primeiro contato com caminhos da alquimia foi através de Isaac Barrow e Henry Moore, intelectuais de Cambridge, por volta de 1593, escreveu Praxis. É o que é, né? Uma obra que sugere uma filosofia que via da natureza, algo diferente do que admitiam as filosofias mecanicistas ortodoxas. Newton dedicou muitos de seus esforços ao estudo da alquimia. Escreveu muito sobre esse tema, fato que soube-se muito tarde, já que a alquimia era totalmente ilegal nessa época. Eu vou falar sobre a religião de Newton. Ele era clérigo, ele tinha a influência de seu padrasto Bernard Smith. Ele tinha acesso às bibliotecas para poder estudar a Bíblia, só que com o tempo a interferência da política foi interferindo na religião dele, aí ele acabou abandonando, só que a fé dele sempre continuava a mesma. Ele se aliou com Johnny Luke, eles fizeram alguns trabalhos juntos, não dá pra ver aqui, está em destaque em vermelho. Newton acreditava que
o tempo sempre é igual a todo instante. E para ele foi a maior descoberta dele. Muda. E o ponto de vista do fim do mundo, Newton estudou o livro de Daniel para ele chegar à conclusão de que o mundo não iria acabar antes de 2060. Para ele, não teria motivo, poderia acabar depois, mas antes, não teria motivo de acabar antes de 2060. E ele, através disso, ele estudou a esotologia na parte de teologia e filosofia para se aprofundar no que já aconteceu e o que vai acontecer no Apocalipse. Muda? Muda. E o movimento Roda Cruz era a influência de Isaac Newton para que eles pudessem ter estudos espirituais. Eles conversavam, era como se fosse um centro onde você se aprofundava nos estudos para poder ter acesso com anjos e espíritos. Newton ele teve interesse na alquimia na parte esotérica para conhecer o universo espiritual. E quando ele morreu, ele tinha 169 livros de alquimia. Volta. E ao morrer, ele foi descoberto que ele morreu virgem. Isso significa que ele era fiel à sua crença. E ele morreu dia 20 de março de 1727 de cálculo renal. Ele foi enterrado junto com um célebre na Inglaterra, na abadia de Westminster. Ele morreu. A Jade falou que nem morta ela morreu hoje. Coloca a frase da Jade aí, ó. Será que a Jade